O Código Comercial do Brasil é de 1850, assinado pelo imperador Dom Pedro II, e, é claro, está fora de sintonia com a legislação internacional. Por isso, há projetos na Câmara dos Deputados e também no Senado para a modernização destas leis. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. Eu converso agora com o professor da PUC São Paulo, Fábio Ulloa Coelho. O que está de errado ou o que está obsoleto na nossa legislação aqui no Brasil? Diversas questões estão obsoletas, né? Nós temos uma legislação, como você falou, que data do tempo do Império, de 150 anos atrás. Evidentemente, essa legislação ela acabou, ao longo do tempo, sendo fragmentada, diversas normas foram parar em outras leis, em outros códigos, né? Mas criou um quadro de uma verdadeira balbúrdia, né? E isso, claro, dificulta o dia a dia dos empresários, dificulta o dia a dia das empresas no Brasil. É isto que o projeto Código Comercial quer corrigir. Recentemente, houve uma adaptação da lei no que diz respeito ao comércio exterior, mas não ao comércio interno, né? O Brasil, depois de algum tempo, finalmente aderiu à Convenção de Viena e introduziu no seu direito, né, normas que tratam da compra e venda exterior, né, compra e venda no comércio exterior, né, da mesma forma como tem sido tratado esse contrato no resto do mundo, né, através da Convenção de Viena. Mas isso causou um problema. A compra e venda dentro do Brasil, a compra e venda que se realiza depois de internalizada a mercadoria, ficou sujeita a regras antigas, a regras diversas, a regras que não dialogam sempre com essas regras da Convenção de Viena. Esses projetos que estão tramitando em Brasília, eles dizem respeito à relação comercial entre empresários e não entre empresa e consumidor, não é? Exatamente. Esse código comercial, ele trata dos contratos entre dois empresários. O contrato do empresário com o banco, com a seguradora, né? Não cuida das relações de empresa com os consumidores, não cuida da relação das empresas com os trabalhadores, não trata da questão tributária, enfim, existem outros problemas, outros nós no direito brasileiro, outras leis que precisam também ser reformadas, né? O Código Comercial trata daquilo que se chama da microeconomia, das relações microeconômicas. Agora, doutor Fábio, no que diz respeito ao julgamento de processos que envolvem essas relações comerciais, o que atrapalha, o que atrasa e o que pode até ser considerado um custo Brasil? Hoje em dia, exatamente porque nós não temos uma lei moderna, correta, bem assentada sobre os contratos entre os empresários, muitas vezes o juiz acaba decidindo esses contratos invocando uma lei que não se aplica, uma lei que é, por exemplo, a lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Temos diversos exemplos de relações entre empresas sendo decididas pelo Poder Judiciário com a aplicação dessa norma consumerista, né? O Código de Defesa do Consumidor ele tem a lógica própria dele, né? Fala de uma relação que é uma relação desigual, né? A relação entre o consumidor e o empresário, né? Então, é importante que o juiz, quando vai tratar de um contrato entre um consumidor e um empresário, ele verifique se, eventualmente, o consumidor não assumiu uma obrigação que não deveria, se há uma cláusula abusiva. Esta lógica é completamente diferente da lógica que se deve adotar numa relação entre dois empresários. Uma relação entre dois empresários, cada um tem que assumir as consequências das decisões que adotou. Se cometeu algum erro, tem que assumir as consequências desse erro, né? Então, é uma distorção na economia aplicar o Código de Defesa do Consumidor para resolver questões entre empresários. Mas os juízes acabam fazendo essa aplicação porque falta uma lei moderna, correta, compatível com o nosso tempo, tratando das relações entre os empresários. Falta um código comercial no Brasil. Basicamente, a dificuldade é que se faça cumprir os termos do contrato, é isso? Exatamente. O juiz ele não pode intervir na relação contratual entre dois empresários com a mesma frequência com que deve intervir nas relações contratuais, por exemplo, entre um empresário e um consumidor, né? Quem acaba pagando por essa revisão contratual, por essa mudança das bases do que foi contratado, no final é a sociedade como um todo.
né? Os preços no Brasil, os preços praticados no Brasil pelos produtos, os serviços, acabam sendo maiores, mais caros do que os preços praticados fora do Brasil, em outros países, porque uma parte desses preços está refletindo essas incertezas nas relações contratuais entre os empresários. Há muita burocracia, né, que envolve inclusive uma cadeia em torno da empresa, né? Este é um outro problema que os projetos de código comercial com o qual eles se preocupam, né? Hoje, a lei brasileira cria uma série de exigências burocráticas desnecessárias, né? E acaba tumultuando, dificultando o dia a dia do empresário. E isso, claro, representa mais custos para o empresário e ele repassa esses custos para os preços dos produtos e serviços que ele oferece. Então, é muito salutar que haja uma redução dessa burocracia, que haja uma simplificação da legislação empresarial, e este é um dos objetivos dos projetos de Código Comercial. É a chamada cultura cartorária, né? A cultura cartorária que, infelizmente, ainda está refletida na legislação que vigora no Brasil, essa cultura nós precisamos realmente superá-la para que o Brasil possa continuar o seu processo de inserção na economia global de uma forma eficiente. É possível fazer um paralelo com essa burocracia toda, a necessidade de papel envolvendo os processos, com o que ocorre em países onde tudo isso é mais moderno? Esse é um dos pontos que os projetos são mais felizes, né? Hoje, no Brasil, o empresário até pode guardar a sua documentação em meio eletrônico, pode digitalizar a sua documentação em meio eletrônico, mas precisa fazer a documentação em papel. É indispensável um contrato, um título, um documento que ele precisa para a contabilidade dele, é indispensável que esse documento exista primeiro em papel, assinado, depois ele até pode digitalizar e rasgar o papel, mas ele precisa fazer primeiro em papel, porque a nossa lei é arcaica, a nossa lei não reconhece plena validade jurídica para o documento que nasce desde o início em meio eletrônico, né? Os projetos do Código Comercial vão dar toda a segurança jurídica para a documentação eletrônica dos empresários, né? E isto é também mais um aspecto importante de modernização da nossa lei. Professor Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Eu é que agradeço. Luciane Miranda, para o São Paulo Direct, da Educascope TV.